Judas ou Pedro, a multidão e as autoridades que pediram a troca de Jesus por Barrabás também tiveram a sua culpa. A troca faz parte da vida. O ser humano troca para ganhar, e às vezes trocando, ele perde. Judas trocou Cristo por 30 moedas. O povo também fez uma troca. Deu Cristo em troca de Barrabás. Deu o inocente em troca de um ladrão. E o ser humano continua trocando. Quantos dão um dia de trabalho em troca de cachaça? O homem troca sua mulher por outra qualquer. A mulher troca o marido por uma promessa qualquer. Os jovens abusam e entregam seus corpos aos outros em troca de um momento de prazer. E Jesus continua carregando a sua cruz nos dias de hoje, porque as pessoas não pensam que a sua salvação está na responsabilidade de suas trocas. Mas quem foi responsável pelos sofrimentos de Cristo? Não foi somente Judas, Pedro ou a multidão. Pilatos também colaborou com a condenação de Cristo. Ele tinha em suas mãos o poder de livrar Jesus da morte. Ele sabia que Jesus era um homem bom. Ele sabia o que devia ser feito. Mas Pilatos teve medo. Fingiu, fugiu, se omitiu e lavou as mãos. Omitir é ter olhos e não ver. É ter ouvidos e não querer ouvir. É ter boca e não querer falar. É ter mãos e não querer abrir. É ter coração e não querer sentir. É ter cabeça e não querer pensar. É ter pés e não querer andar. É ter e não repartir. Omissão é sair fora do jogo. É sair fora da luta. É sair fora dos problemas e querer não ter nada com isso. Lavar as mãos é acusar e não defender. É derrubar e não levantar. É exigir e não colaborar. É empurrar e não amparar. É ver os crimes e não denunciar. É ser chamado a ser profeta e não profetizar. Hoje, Pilatos é o cristão que lava as mãos, não querendo ver os problemas da comunidade. Pilatos é o traficante que lava as mãos, não sentindo a morte lenta de seus fregueses. Pilatos é o patrão que lava as mãos, não querendo saber do cansaço de seus empregados. É o cristão que lava as mãos, abandonando sua comunidade. É o cristão que lava as mãos, fugindo dos compromissos com sua igreja. Pilatos continua lavando as mãos nos dias de hoje. E Jesus continua carregando sua cruz em nossos dias, em nossa cidade, nas esquinas dos nossos bairros, nas nossas praças, nossas empresas, nossas escolas, em nossa própria casa. Para muitas pessoas presentes naquele momento, aquilo que estava acontecendo era um espetáculo, era uma festa na cidade. Muitos riam, outros sentiam pena, outros rezavam, outros tinham medo, outros ainda sentiam vergonha daquela situação. Mas ninguém ajudava a aliviar a dor de Cristo. No meio da multidão, numa esquina de rua, Jesus encontra-se com sua mãe. Mãe é a pessoa que maior capacidade tem de perceber o sofrimento dos outros. A mãe não apenas sofre, mas ela vive os sofrimentos de seus filhos, quando estão doentes, quando entram no mau caminho, quando são injustiçados. Neste momento do encontro de Jesus com sua mãe, ele sofre. Maria também sofre. Acontece a solidariedade
a comunhão na dor, na angústia, na impotência de mudar aquela situação. Contudo, se Jesus sofreu com a traição de Judas e com as nossas traições, se ele sofreu com a negação de Pedro e sofre com as nossas negações, se Jesus sofreu com a troca injusta que o povo fez e sofre com as nossas trocas, se Jesus sofreu com a omissão de Pilatos e com as nossas omissões, ele também sofreu no encontro com sua mãe. Porém, esse sofrimento foi diferente. Nesse sofrimento, que não foi só seu, mas também de sua mãe, estava acontecendo algo novo. Estava acontecendo uma comunhão profunda, coração a coração. Se comunicam no mais profundo da dor. Olhar com olhar se cruzam em meio de toda a humilhação. Mãe e filho se compreendem. A dor é partilhada. O sofrimento é assumido junto. A salvação vai se realizando. Maria sofre, mas ela tem a consciência de não ter traído seu filho como Judas. E a dor de Maria continua, ainda hoje, em todos aqueles que, mesmo à custa do sofrimento, procuram ser fiéis na amizade, no matrimônio, na família, no trabalho, buscando o perdão, a compreensão, a verdade e a responsabilidade. Maria sofre, mas ela tem a consciência de não ter negado seu filho como Pedro. Aquele homem é o seu filho. Ela assume a dura e triste realidade diante de todos, sem negar nada. Hoje, as dores de Maria também continuam em todos aqueles que humildemente reconhecem suas limitações, não têm vergonha de enfrentá-las, procurando viver a verdade de si mesmos, a verdade da fé, mesmo à custa de sacrifícios. Maria sofre, mas ela tem a consciência de ter acompanhado a vida de seu filho em todos os momentos, não só nos momentos de glória, de elogios, mas também no momento extremo da humilhação. Ela não agiu como o povo, que o aclamou como rei e depois o trocou por um bandido. Hoje, as dores de Maria continuam em todos aqueles que lutam para fazer escolhas na vida de acordo com o Evangelho. Escolhas até dolorosas, mas que libertam e salvam o irmão. Sofrer por escolher o caminho da comunidade, que muitas vezes tem incompreensões, mas conscientes de que este é o caminho da vida. Aceitam ser criticados pelos que não participam da igreja, mas testemunham sua verdadeira fé. Maria sofre com a consciência de não ter lavado as mãos como Pilatos. Ela não tinha, como Pilatos, o poder de livrar Jesus da morte, mas ela tinha o poder de aliviar o seu sofrimento através da sua presença, de sua solidariedade, de sua união a Jesus nesse momento tão dramático. As dores de Maria continuam nos dias de hoje, nas dores de todos aqueles que têm a coragem de sujar as mãos, de sujar as roupas, de sujar a própria honra, de perder tempo ou até mesmo dinheiro para aliviar a dor e o sofrimento dos irmãos. Jesus e Maria experimentaram na própria carne as consequências do pecado, que destrói a vida humana e traz a dor e a morte para o justo e para o inocente. Mas tudo isso foi assumido por Cristo com amor e pela salvação da humanidade. E nesse mistério de salvação, Maria teve e tem uma tarefa singular e especial.
Hoje, nesse mundo em que tantos cristos são condenados pela traição, pela negação, pela troca, pela omissão, Maria, como mãe, está a acompanhá-los, pois ela se preocupa com todos os seus filhos e filhas. Nenhum suspiro nosso, nenhum gesto, nenhuma ferida nossa, nada é indiferente para Maria. Ela conhece e compartilha dos nossos sofrimentos, como mãe de Jesus e nossa mãe, intercedendo a Deus por todos nós. A nossa participação neste momento de fé não pode ser apenas a lembrança de um acontecimento triste na vida de Jesus e de Maria, mas o reconhecimento de que Jesus e Maria continuam sofrendo em nosso meio, em nossa cidade, em nossa rua, em nossa casa. Nossa caminhada nessa terça-feira santa terminará daqui a pouco. Porém, a caminhada em direção ao Calvário continua pelos caminhos misteriosos e incompreensíveis da nossa vida. A maldade humana e a bondade de Deus continuam se fundindo num único mistério. Nossa certeza de fé é que Jesus e Maria caminham conosco, ajudando-nos a descobrir o sentido da vida, percebendo o sentido salvador do sofrimento. Irmãos e irmãs, retornemos para nossas casas mais fortalecidos e encorajados a enfrentar as dificuldades da vida com fé e determinação, na certeza de que Deus caminha conosco. Façamos um instante de silêncio. Mais uma vez, voltemos o nosso olhar para esta cena. Mãe e filho se encontram. Amor e dor se entrelaçam. Peçamos a Jesus e a sua mãe a coragem de deixar a graça de Deus agir em nossos corações. A coragem de deixar a graça de Deus transformar as nossas vidas nessa Semana Santa. Amém. Pode aproximar mais os andores, com a imagem de Nossa Senhora das Dores e do Bom Jesus, nos passos dolorosos com a cruz às costas. Estenda sua mão direita em oração, neste encontro que marcou a história e como tão bem meditamos com as palavras do Padre Júnior, que nos levou a trazer também para cada um de nós, ao nosso coração, a importância do encontro com Cristo. Entregue agora também a sua vida, sua família, a nossa comunidade. Nós entregamos aos pés de Jesus, sujo da poeira de nossa terra e do sangue que escorria de seu corpo dilacerado. Colocamos aos pés da Virgem das Dores nossas intenções desta noite. Ela e Jesus sabem o que passa no nosso coração. Ó Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Nós vamos agora receber a bênção final. Depois os andores serão conduzidos ao interior da Basílica, e aqueles que quiserem depois poderão fazer a sua oração também nessa despedida desta noite. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teu
meus crimes, pecador. Pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Antes da bênção, gostaríamos de convidar a todos para continuar participando conosco. Amanhã nós temos 8 horas da manhã, missa na Basílica, das 9 às 11, das 2 às 4, o atendimento de confissões. E amanhã à tarde, 3 horas da tarde, a missa com os doentes, pedindo a todos que possuem veículos para ajudar a trazer aqueles que podem vir até a igreja. Vamos dar a unção dos enfermos dentro da missa. Depois, às 7 da noite, a Santa Missa. Amanhã, lembrando de nossa padroeira, a novena perpétua de Nossa Senhora do Carmo. E às 8 da noite, a celebração penitencial com a confissão comunitária. Também quero anunciar onde as ruas pelas quais vamos passar na procissão do enterro, para que todos colaborem conosco, enfeitando as suas casas e também colocando o rádio para acompanhar a procissão. Nós vamos sair aqui da Basílica, aqui logo à minha esquerda, na rua João Beraldo, virando à esquerda na rua Francisco Fagundes, virando novamente à esquerda na rua Rio Branco, seguindo pela rua Reverendo Alfredo Borges Teixeira, virando à esquerda na rua Francisco Álvaro Sobreiro, à esquerda na rua Afonso Antônio Florenciano, depois à esquerda na Avenida Wilson Megali, subindo pela direita as praças Antônio Megali e Praça Nossa Senhora do Carmo. Esse será o trajeto da procissão do enterro. Então, aqueles que residem nessas ruas, colaborem conosco, lá colocando o som, rádio, também colocando lá a cruz ou enfeitando a frente da sua casa. Nós fizemos no último dia do retiro espiritual a doação do alimento. Muitas pessoas já trouxeram e nós agradecemos. Mas se aqueles que não trouxeram e quiserem colaborar, como de costume, amanhã, na missa da noite, no ofertório, né, aqueles deixando nas portas da igreja. Se por acaso você ainda não colaborou esse mês e quiser também dar um alimento não perecível, para formarmos as cestas às famílias mais carentes, nós agradecemos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu. O Senhor esteja convosco. Desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos aguardar a entrada dos andores no interior da Basílica. Enquanto cantamos, os irmãos do Santíssimo podem vir para o interior. Também aqueles que estão conduzindo os andores podem trazer pelas laterais, por favor, para também aqueles que quiserem depois fazer a sua oração aqui dentro da Basílica, enquanto cantamos. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Boa noite a todos.